Sejam bem-vindos de volta. Puxem uma cadeira. O ar aqui na biblioteca está ficando pesado. Hoje, o arquivo que retirei da prateleira não fala apenas de chama e fumaça. Ele fala de um pedaço de terra no coração de São Paulo que, para muitos, nunca deveria ter sido ocupado. Você conhece o edifício Joelma, mas conhece o que aconteceu ali antes das chamas? Para entender o que aconteceu nos corredores do Joelma, precisamos primeiro escavar o que foi ocultado em suas fundações. Em 1948, este mesmo solo da Rua Santo Antônio era ocupado por uma casa de família. Ali, o professor Paulo Camargo vivia uma vida aparentemente exemplar. Mas o respeito da vizinhança era apenas um véu para o que estava prestes a acontecer. Em uma tarde nublada de novembro, 3 disparos ecoaram. A mãe e as 2 irmãs de Paulo foram executadas dentro de casa. Não houve gritos de socorro, apenas o silêncio pesado da traição. Paulo então arrastou os corpos para o quintal. Ele tinha um plano: esconder o horror no fundo de um buraco que havia mandado cavar semanas antes. Ao lançá-las naquela escuridão úmida, ele achou que o segredo morreria ali. Ele cobriu o poço, tentou selar o destino, mas a terra tem memória. Quando a polícia finalmente cercou a residência, Paulo não se entregou, ele escolheu o mesmo destino de suas vítimas. 26 anos se passaram. O buraco foi escondido sob toneladas de concreto e mármore. Onde antes era um quintal de morte, agora se erguia o edifício Joelma, um símbolo da modernidade paulistana. Mas o solo não havia sido purificado. Manhã de 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar foi o gatilho. Em poucos minutos, o que era um escritório comum se tornou um inferno de vidro e aço. O fogo subia com uma velocidade sobrenatural, como se estivesse sendo alimentado por algo mais do que apenas oxigênio. As pessoas correram para o teto, implorando por um resgate que nunca viria. Helicópteros não podiam pousar devido ao calor e a fumaça negra que engolia tudo. Ali, o pânico encontrou o sobrenatural. Relatos de sobreviventes descrevem uma sensação de paralisia, vozes sussurrando nomes em meio ao caos e uma escuridão que parecia ter vontade própria. Enquanto o prédio ardia, o destino final de muitos foi selado no lugar mais fechado de todos, os elevadores. 13 pessoas tentaram escapar por ali. Elas nunca saíram. Seus corpos foram encontrados abraçados, carbonizados além de qualquer reconhecimento. Elas se tornariam a lenda mais triste e assustadora deste arquivo: as 13 almas. Após o fogo ser apagado, o que restou foi um esqueleto de concreto e o silêncio dos ausentes. Mas, entre os destroços do elevador, o tempo pareceu congelar. 13 corpos, unidos pelo medo e pelo calor insuportável, tornaram-se um só mistério. Sem documentos, sem nomes, apenas 13 almas. Elas foram levadas ao cemitério de São Pedro, na Vila Alpina. Mas o descanso não veio fácil. Logo após o sepultamento, zeladores e visitantes começaram a ouvir algo vindo dos túmulos, gemidos baixos, pedidos de socorro abafados pela terra. Relatos diziam que as almas ainda sentiam o calor das chamas que as levaram. A tradição popular então criou um ritual de misericórdia. As pessoas começaram a derramar água sobre os túmulos, na esperança de aliviar o calor eterno daquelas 13 pessoas. E o inexplicável aconteceu. Dizem que as vozes cessaram, e as graças começaram a ser alcançadas. Onde houve dor, nasceu a fé. Hoje, o edifício Joelma tem outro nome, outra fachada. Mas as 13 almas continuam vigiando. Elas são a lembrança de que, naquele solo, o fogo pode ter apagado a vida, mas nunca conseguiu silenciar o espírito. O arquivo do Joelma nunca será fechado, porque as almas ainda caminham entre nós. Muitos se perguntam: seria o edifício Joelma apenas um local de má sorte geográfica, ou o solo onde ele foi erguido guarda uma energia que o homem não consegue dominar? Antes das chamas de 1974, outras tragédias já haviam marcado aquele terreno, como se a Terra tivesse sede de algo que não sabemos explicar. A ciência aponta falhas elétricas, materiais inflamáveis e erros humanos.
Mas a fé popular encontrou outra resposta. Para aqueles que visitam as 13 almas, não basta o tempo passar. É necessário o elemento da água. Como se apenas a pureza da água pudesse lavar o calor residual de um passado que se recusa a esfriar. Talvez o fogo tenha levado os corpos, mas a memória, essa é eterna. E as 13 almas continuam ali, esperando que alguém, em um gesto de misericórdia, nunca deixe a água secar. O arquivo Joelma está encerrado, por enquanto. Curta, comente e se inscreva. Prepare-se para o próximo caso.